bem, estamos de volta com o Sala Debate desta noite, falando sobre a vaidade no universo infanto-juvenil, de que maneira crianças e adolescentes, meninos e meninas lidam com estes tempos de superexposição da estética, da imagem, das relações de consumo, como pais, professores, adultos podem lidar com isso, identificar ali talentos mirins, propiciar a iniciação de um jovem, de um adolescente, de uma criança a algum ofício e ao mesmo tempo ter noção de tudo que está acontecendo nos arredores. Para este debate, nós trouxemos a Nilda Jock, ela que é psicanalista, pós-graduada em Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo, e também a Priscila Mignot, ela que é psicóloga do INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos agora lembrar a você, meu caro telespectador, meu caro internauta, que você pode entrar na internet, mandar o seu comentário pelo twitter.com, basta acessar @canalfutura ou acessar também o facebook.com/Canal Futura Oficial. Envie seu caso, sua história. Você tem algum sobrinho, alguma sobrinha que é muito vaidosa, que se relaciona demais com a internet, que gosta de se expor, você lida com isso de uma forma ou de outra? Compartilhe a sua experiência conosco. Falando em compartilhamento, vamos compartilhar a opinião do público das ruas com esse tema do programa de hoje. Vamos lá. Você é uma pessoa vaidosa? Acho que sou um pouco. Você é uma pessoa vaidosa? Claro, sou sim. Por que claro? Porque por mais que a gente ache que a vaidade às vezes tem uma conotação meio fútil, a gente é vaidosa assim nessas pequenas coisas que a gente faz. Eu acho muito mais uma obrigação social do que de repente uma vontade mesmo da mulher. Eu acho que é melhor estar mais simples, mais solta, do que cheia de montagens e tudo mais, só para agradar quem está fora. Eu sou totalmente largado, né? Assim, a camisa que tiver na minha frente é a que eu ponho, o sapato que estiver na minha frente é aquilo que eu ponho. Às vezes até confundo a camisa do meu pai com a minha, enfim. Mas você se olha no espelho e precisa se sentir bem, né? Para sair na rua, né? É verdade, preciso me sentir bem, pelo menos aprazível, para sair no meio da rua. Até que ponto a vaidade pode se tornar um problema patológico? Bom, é aquele momento que você entra toda hora numa sala de cirurgia para se modificar. Como é que você trabalha a sua vaidade? Pô, cara, fazendo academia, eu passo creme, passo protetor solar, entendeu? Pra poder, senão fica essas manchas no rosto. E a mulherada também gosta, né? Se parar de ogro já era, cara. Tem mais não. Aí tem que se cuidar, né? Concursos de Miss Mirim, o que você pensa sobre isso? Eu acho uma atrocidade com a criança, sinceramente. Eu acho que a criança não tem informação, não tem maturidade para entender o que está acontecendo. Eu acho um pouco injusto. Eu acho uma tristeza muito grande, né? Colocar uma criança para competir por beleza, acho muito triste. As crianças são os que os pais espelham. Se as crianças estão assim, provavelmente os pais devam a ter criado assim também, eu acho. Acho que os pais deviam brincar com elas, fazer isso. Muito bem, tema polêmico, com muitas opiniões. Nós tivemos aí algumas opiniões mais fortes, outras mais específicas. Até fiz algumas anotações aqui. Os ogros já eram, Priscila. As pessoas falando que não tem mais espaço para os ogros hoje em dia. E uma outra falando que, olha, é uma obrigação social, mais do que o que a mulher tem que fazer, né? Mais uma obrigação social do que uma vontade da mulher. Nilda, Priscila, como é que vocês interpretam a opinião popular sobre esse tema vaidade nos tempos de hoje? Como é que você viu aí esses depoimentos, Nilda? Faz tudo sentido, não faz sentido? Bom, então, as pessoas, de um modo geral, falam é uma atrocidade fazer isso com a criança e de fato, é uma coisa que, se a gente pensar numa sessão de fotografia, é uma coisa extremamente demorada, que impõe um ritmo e uma convocação da criança que ela é quase que uma profissionalização precoce. Da mesma forma que a Priscila falava há pouco sobre a criança que trabalhava na Idade Média, já com 5, 7 anos estava trabalhando, da mesma forma a gente pode pensar nesse tipo de coisa.
embora o que a Carla tenha dito sobre a Isabela não é exatamente isso. Quer dizer, ela espera a Isabela mostrar interesse. Mas, por outro lado, você vê que a Carla falou que ela, de vez em quando, fala assim, não tem trabalho. Não tem trabalho, né? Às vezes, quer dizer, eu fico imaginando os artistas que não saem muito tempo na revista Caras, né? Como eles ficam com a autoconfiança abalada, né? Necessidade de se expor, necessidade de estar sempre... É quase que uma foto na internet que não tem uma curtida, que não tem uma compartilhada, que não tem um comentário. Está sempre visível, né? Você falou de outros ofícios, Nilda. O Pedro de Luna faz o seguinte comentário. Na verdade, antes do Pedro, eu vou trazer aqui da Raquel. Tema bastante polêmico, gostaria de saber como se sentem as mães de pequenos atletas ou de pequenas bailarinas, carreiras que exigem bastante sacrifício e envolvem muita vaidade, Priscila. O que você tem a dizer isso para a Raquel? Pois é, um pouco o que eu estava dizendo, né? Essa questão da exigência está colocada para qualquer atividade que a criança venha desenvolver, né? Se a criança está sendo exigida numa perfeição que a gente hoje entende que a criança não precisa responder, né? E não tem elementos ali para elaborar aquela exigência, isso vai ser prejudicial para a criança. Agora, nada impede que uma criança faça balé, que a criança brinque, né? Por exemplo, ela pode fazer um ensaio de fotografia mais leve, né, de uma forma mais lúdica, que seja uma brincadeira entre as crianças e que os ensaios, inclusive, fiquem mais bonitos e com uma cara mais de infância, né? Não sei, aqui a gente está pensando um pouco o movimento que a gente está vivendo, então é sempre muito difícil você criticar e pensar criticamente um movimento histórico que você está nele. Faz parte, né? A gente faz parte desse movimento. É o que diz aqui a Marci Ellen Correia Fernandes. Obrigado, Marci. Olha, minha filha é muito vaidosa, pede sempre para se arrumar, se maquiar até em casa, mas eu não deixo. Sou vaidosa, mas nem tanto. Uso maquiagem só quando saio e já conversei com ela diversas vezes sobre isso. Qual a dica que a psicóloga pode me passar? Alguma dica para a Marci Ellen? Priscila. Acho que a dica é ela ouvir a filha dela e ouvir também ela, né? Assim, o que ela quer para a filha dela. Ouvidos atentos. Ficar escutando. Ouvir não é só o que a criança pede, porque a gente não está ali para servir a criança e obedecer o que a criança quer. Mas ouvir no sentido de, bom, que caminho ela está me dando e o que eu acho que é possível para ela, o que eu estou ali como responsável pela educação, porque eu acho que o adulto ele não pode perder esse seu papel de educador ali, de quem está cuidando de uma criança. facebook.com/canal Futuro Oficial Pedro de Luna, parabéns pelo programa, tema relevante. Gostaria de saber da Nilda o que as psicólogas acham da vaidade precoce também com os meninos. Porque quando os pequenos não se ligam em príncipes, como é o caso das meninas que se ligam em princesas, eles se ligam em super-heróis. Os que se ligam em vaidade desde cedo são discriminados. Qual o limite entre a higiene e a vaidade exagerada? Que dica você pode dar para o Pedro, Nilda? Olha, com relação a se ligar em super-heróis, eu acho que, ou mesmo a menina que quer ser bailarina e quer ir de bailarina todos os dias para a escola, ou de princesa, seja o que for, eu acho que é interessante o limite que os pais, a função de limite que os pais têm para dar para as crianças, porque, na verdade, é assim, ok, você pode ir eventualmente de super-herói, mas você não é super-herói todos os dias, você é também você. No dia a dia, né? E isso que é interessante, quer dizer, tanto a fantasia não pode exceder no limite, como a vaidade também não é uma coisa legal, né? Vamos trazer a extrema vaidade. Exatamente. Né? Vamos trazer mais uma convidada para este debate. Vou falar agora com a Giovana Olivieri, ela que é contadora de histórias, vai conversar conosco pela internet aqui do Rio de Janeiro. A Giovana tem uma filha de 7 anos, chamada Maria Flor, que diz a Giovana que ela é super vaidosa. Muito boa noite, Giovana. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Zé Brito. Boa noite, todo mundo. É um prazer participar com vocês.
Peço a compreensão de todos em casa, justamente pela conexão de internet. Normalmente a conexão oscila um pouquinho, mas a gente vai fazer um esforço aqui para entender o que a Giovana está falando. Giovana, você tem uma filha chamada Maria Flor, que é super vaidosa, mas você procura dosar essa vaidade, fazendo com que ela tenha que brincar bastante e que pintar unhas, se maquiar, seja elemento de uma brincadeira e não necessariamente de um ofício nessa faixa, né? Como é que você procurou trabalhar isso com a sua filha? Que tipo de diálogo você tem com ela nesse sentido? Exatamente, Zé Brito. O que eu faço é mostrar para ela que o brincar é muito mais saudável, é muito mais legal, porque a vaidade que ela tem é uma vaidade natural de 7 anos, uma vaidade de menina que brinca o tempo todo com as outras meninas, sem comparação, mas ela entende que brincar é muito mais divertido. Então, eu não me preocupo porque essa vaidade dela não extrapola. Agora, você já teve que passar pela situação de conviver com um convite para sua filha ou alguma situação que ela foi confrontada com alguma possibilidade de se expor, seja na internet, seja em um concurso de fotografia, em um festival na escola, em que você percebeu que a vaidade dela aflorou de forma exacerbada ou não? Não, porque, como eu disse, a vaidade dela está dentro de um contexto de infância saudável que eu tento proporcionar para ela. Então, ela brinca muito, até as maquiagens, os esmaltes estão junto com os brinquedos. Então, como a Priscila disse, que elas seguem muito modelo na hora de brincar, né? O modelo da mãe, o modelo maternal, o modelo de adulto, né? Da professora, elas seguem muito isso quando estão brincando, mas o brincar é um espaço que elas podem fazer isso, que elas podem experimentar, que elas podem descobrir, que elas podem se arriscar, descobrir até os seus medos, os seus desafios. Então, eu tento que essa parte de vaidade que apareça nela esteja também inserida na parte de brincar. Por exemplo, quando ela tinha uns 3 anos de idade, ela queria usar saias que rodassem. As saias precisavam rodar para ser interessante. E aquilo virou uma grande brincadeira na minha família. Assim, eu, minha mãe, a gente foi atrás de saias que rodassem, mas dentro de um contexto muito engraçado, de brincadeira. E aquilo... Da menina moleca, né? Da menina que tá ali com a saia rodada, que quer brincar com aquilo. Isso, virou uma brincadeira. Então, a Priscila falou muito bem da infância também. Então, a infância é uma coisa muito nova. Eu acredito que as pessoas ainda... A gente tem muito que encaminhar ainda e muito que falar sobre esse assunto com as outras mães. E o que eu tento fazer também é preservá-la na hora da escolha de uma escola bacana, na hora da escolha das crianças que ela possa brincar de forma saudável. Então, é observar e trazer sempre, o meu papel como mãe é trazer sempre ela para esse lugar dela, que é o lugar de brincadeira. Agora, se ela apresentasse a vontade de participar de algum concurso, de participar de algum processo, nessa fase, dos 7 para o 8, para os 9 anos, o que você vai procurar fazer, Giovana? Olha só, eu vi até a mãe da Isabela... Foi justamente o que aconteceu com a mãe da Isabela, né? A Carla Brandt, que conversou agora conosco no primeiro bloco do programa. Eu vi a mãe da Isabela falando sobre que elas viram cartaz dentro de uma sapataria, né, que a menina estava vestida de princesa, colocou na cabeça, e a Isabela viu, despertou nela. Olha só, eu acho que isso não chamaria a atenção da Maria Flor, de verdade, dentro de uma sapataria. Mas eu acho que eu conversaria bastante com ela, porque sabendo das consequências, eu acho que numa sessão de fotografia, por exemplo, ou na hora que ela precisa se vestir daquela maneira, ficar exposta a tantas horas naquilo, sessão de cabeleireiro, sessão de maquiagem, está perdendo tempo da vida dela. Eu vou agradecer. Eu não faço que ela faça coisa. Eu vou agradecer a sua participação, Giovana. Infelizmente, a conexão de internet está bem estável hoje. O público de casa está tendo um pouco de dificuldade de entender o que você está falando e visualizar a sua imagem. Mas eu até aqui consegui entender muito bem e queria agradecer a sua participação, Giovana Olivieri, contadora de histórias, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro conosco no Sala Debate de hoje. Tá bom, Giovana? Adeus, Adeus. Até uma próxima oportunidade. Oi, boa noite.
Bom, a gente está vendo aqui mais participações. O Carlos Andrade, via Facebook, Nilda, fala o seguinte: olha, só vejo um problema em superestimar a beleza em qualquer nível. É se criar um conceito na criança onde o seu sucesso vai vir do uso da sua aparência e não da sua habilidade. O que você tem a dizer sobre um depoimento como esse? Pois é, eu concordo, porque eu acho que é um empobrecimento, porque existem muitos conteúdos que precisam e que valem a pena ser valorizados, né? Então eu acho que é de fato um empobrecimento, é uma pena, porque enfim, o corpo se modifica porque as pessoas envelhecem e aí o conteúdo vai se perder. Então eu acho que faz muito sentido o que ele está falando. Priscila, o Ed Levino faz uma relação aqui com o fato dos pais e das mães se tornarem reféns das vontades das crianças nessa fase. Que dica passar para ele para não ficar refém de uma situação onde a vaidade é o objeto do desejo? Então, assim, a gente ouviu ali as pessoas falando, e a própria mãe da Isabela falou, assim, muito se defendendo. Não, minha filha não é narcisista. Não, eu não sou vaidoso. A gente tem que ter o cuidado de não dizer que ser vaidoso e o narcisismo é algo ruim. Isso é constituinte, né? A gente se constitui, a gente tem uma imagem, a imagem faz parte, né, da nossa identidade. A questão é isso ser a identidade, isso ser reduzido à identidade. Então, acho que ele precisa ficar atento a isso. Né? Agora, assim, quando isso se mostra como um talento da pessoa, a pessoa pode ter talento numa habilidade X, pode ter talento na escrita, pode ter talento na performance em teatro, pode ter talento em diversas áreas de conhecimento, mas quando se identifica que a beleza traz algo de talentoso. E aí? Pois é, eu acho que esse é o cuidado, é da gente não ser preconceituoso com a beleza, né? A gente tende um pouco, quando a gente pensa criticamente, porque a gente sabe que a gente vive um momento de exacerbação, né? Isso está muito forte na sociedade atual, da questão da beleza ser muito valorizada e ser o valor, né? A questão da imagem. Então, o que eu vejo é o que vale, né? Não o que a pessoa tem a me dizer, né? Então, a gente muitas vezes vê um preconceito ao contrário, né? Se uma mulher é bonita, então ela é burra, né? Então, acho que não. Acho que é poder valorizar outras coisas, não, e com cuidado de não achar que a beleza é algo ruim, né? Sabendo que existem belezas, né? Assim, a questão o que é belo para você pode não ser belo para mim. Pode ser belo não pode não ser belo para outra pessoa. Exatamente. Agora, num país como o Brasil, como vocês avaliam o papel de um estatuto, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que regula ali, que traz direitos a essa faixa etária, né? Lembrando que a primeira infância no Brasil vai até os 2 anos, a infância vai até os 12 anos, a adolescência começa dos 12 aos 17 e a partir daí vem a juventude. Como vocês interpretam a eficácia de um estatuto da criança e do adolescente nesse contexto midiático, nesse contexto de tecnologia à frente do nosso tempo? Importante ter, Se né? é que dá para entender uma pergunta como essa, não é não, Priscila? Acho importante ter um estatuto, assim, isso... eu acho importante a gente lembrar que existe infância. Acho que isso é o pano de fundo dessa discussão, a gente lembrar da importância que a gente teve aí conquistando esse período da infância, né, da importância de cuidar da infância. Cuidar não também num outro extremo disso, né, de tornar-se refém da criança e a criança pode tudo, né, mas de um cuidado. E cuidado é dar limite, cuidado é da criatividade, é permitir a criança criar. Então, dar cuidado para a criança. Nilda, Estatuto da Criança e Adolescente, deveria ter alguma modificação no seu ponto de vista, nesse atual contexto que nós vivemos nesse sentido? De exposição de crianças e adolescentes ao narcisismo do nosso tempo? Então, eu acho que nós falávamos há pouco sobre a questão da história, né, e a dificuldade que a gente tem de observar a história se a gente está vivendo, né? Eu acho que, certamente, nós vamos poder olhar com distanciamento, de uma forma muito mais crítica, muito mais abrangente, muito mais rica, na medida em que passarmos por isso. Mas, por enquanto, eu acho que nós estamos muito imersos nessa novidade, nessa novidade da exposição das novas mídias, né, que nós estamos vivendo. Então, eu diria que é difícil julgar o que é positivo e o que é nefasto, né, nesse tipo de coisa. Eu acho que ainda
nós não temos condições de falar muito sobre isso. Agora, nessa linha tênue, dá para se identificar um momento onde a questão se torna patológica? Sim. Como prestar esse serviço para pais e mães que nos assistem nesse momento e às vezes têm dificuldade de identificar que seu filho, sua filha, seu aluno na escola está começando a se envolver com essa questão de uma maneira mais séria? Eu acho que se a gente pensar na questão do narcisismo, quando ela se torna obsessiva, ou seja, o cachorro correndo atrás do rabo incessantemente, aí você percebe que alguma coisa está errada. Quer dizer, aí deixa de ser um ganho para se tornar uma perda, para se tornar uma coisa que promove intranquilidade na criança, né? Priscila, o Renato Brito, meu xará, diz o seguinte: os possíveis problemas que podem haver quando uma criança exerce alguma atividade semelhante a trabalho, devido a pressões, vaidades, desempenho, mas não seria o mesmo quando cobramos um bom desempenho das crianças, por exemplo, nos estudos? Sim. Simples assim? Simples assim. Mais participações aqui, temos o Renato Brito. O que você pode dizer com relação ao Lucas Gabriel, que fala sobre as atividades que crianças desenvolvem, que são diferentes de outras de outro tempo, né? Será que o avanço dos meios de comunicação não contribuíram em demasia para isso? Acho que é uma redundância, né? Agradecendo aí já a participação do Lucas, mas a tecnologia avança muito mais rápido do que a nossa própria capacidade de consumi-la e interpretá-la, né? Deixar para vocês de casa mais uma dica aqui. Nosso programa está chegando ao fim. Mas, para você que está aí com atenção ao universo educacional, foi prorrogado o prazo de inscrição do Prêmio Itaú Unicef, né? As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de maio. Com o tema Educação Integral, Aprendizagem que Transforma, o prêmio busca mobilizar a sociedade para a importância da participação social na oferta de educação integral e, ao mesmo tempo, dar visibilidade ao trabalho de organizações em parceria com escolas públicas. Para mais informações, você pode acessar premioitauunicef.org.br. Vamos dar uma olhadinha aí no vídeo. Atenção, escolas públicas e organizações da sociedade civil. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Itaú Unicef. Se a sua instituição atua em projetos socioeducativos que estimulam a educação integral para crianças e jovens, a hora é essa. O Prêmio Itaú Unicef irá premiar as melhores parcerias entre ONGs e escolas públicas. Todos os projetos finalistas serão premiados e a parceria vencedora ganhará R$250 mil. Inscrições prorrogadas até 25 de maio. Mais informações no site www.premioitauunicef.org.br. Não deixe de participar! Tá aí a dica do programa de hoje, Prêmio Itaú Unicef. Priscila, estamos chegando ao final do programa, suas considerações finais com relação a esse tema, a esse contexto do universo da vaidade entre crianças e adolescentes. O que é importante se ter em mente? Eu acho que sempre o pensamento reflexivo, né? Eu acho que para as mães que estão com as suas crianças, eu acho que é sempre pensar, como eu disse, é sempre muito difícil a gente pensar a história fazendo parte dela, mas eu acho que a gente precisa manter o senso crítico e ver o que a gente quer, que mundo a gente quer e o que a gente está fazendo, porque a gente também está se identificando, está sendo levado, e o que a gente está fazendo porque a gente quer fazer, né? Assim, é muito difícil, é um exercício que eu acho que muito difícil, mas que eu acho uma revolução quando se faz parte dela, quando né? se faz parte dela. Mas eu acho que é necessário a gente pelo menos tentar fazer isso. Dá para fazer isso, Nilda? Já perguntando sobre suas considerações finais. Eu acho que sim, eu acho que você pode procurar parar para refletir a respeito do que você pensa e não ir na manada, né? Eu acho que é interessante sempre levar em conta o que afinal você pensa a respeito daquilo, né? Muito bem. E acho, desculpa, mas eu ia falar também uma coisa de ser refém, né? Eu acho que essa questão do limite dos pais é muito importante, porque, na verdade, não é um cerceamento, mas na verdade, é um apoio que os pais dão para a criança, porque ela não tem discernimento, muitas vezes, né?
Tá aí o papel dos pais, né? Eu que sou pai de uma menina de 2 anos de idade, já tenho aqui muita informação para lhe dar sobre esse assunto. A você de casa, o meu muito obrigado pela audiência, pela participação, a vocês da internet, colocar aqui mais uma vez a nossa página no Facebook, o nosso mural. Muito obrigado pela participação com perguntas, com comentários. Vou deixar aqui o convite à Priscila e à Nilda para deixarem seus comentários nesse mural com relação a esse assunto e você pode conferir a reprise do programa aos domingos às 9 da noite. E na semana que vem, ao vivo, terça-feira, tem mais Sala Debate. Boa noite e até lá!